Pessoal, Banco do Brasil caindo bastante aí, depois do resultado do segundo trimestre de 2025. Todas as casas de research, todos os analistas recomendando venda, todo mundo vendendo. E é aí que começa a ficar legal o negócio, tá? Para quem é adepto do Value Investing, começa a gostar da empresa nesse momento aqui, quando o pessimismo, o negativismo e o medo começa a tomar conta das ações, todo mundo começa a vender, né? Mas o negócio vai continuar lá operando com reserva de mercado, com marca, etc. Tá? Então é agora que começa a ficar legal de olhar Banco do Brasil. Tá? E eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que eu vejo o Banco do Brasil como uma empresa para fazer trade de valor. Não é aquela empresa com uma qualidade muito top que tu vai manter na carteira por décadas. Não, na minha visão não é tanto assim. Tem gente que quando compra barato consegue carregar por muito tempo para ganhar dividendos. Para uma aposentadoria pode servir, mas desde que tu faça as compras nos momentos certos, né? Nesses momentos de medo aqui. É quando vale a pena entrar em Banco do Brasil, só assim. Mas para mim é uma empresa para fazer trade de valor. O que eu chamo de trade de valor, né? Tu vai pegar um múltiplo fundamentalista. Nesse caso aqui a gente vai escolher PVPA para bancos, né? Porque PVPA é o múltiplo mais tradicional usado no mercado para bancos, porque patrimônio de banco ele tem muita liquidez, né? É o mais líquido das empresas. Porque boa parte do patrimônio de um banco é capital financeiro ou escritórios, né, que são facilmente convertíveis em dinheiro, se for preciso. Então, por isso que os múltiplos dos bancos orbitam ao redor de 1, né? Os bancos que têm um ROI muito alto vai ser 1, alguma coisa, tipo Itaú, o PVPA vai ser 1,5, 1,6, eu não sei como que está agora. E os bancos que têm ou uma posição estatal, né, no capital acionário ou tem um ROI um pouco mais baixo, vai ser um pouco abaixo de 1. E alguns bancos às vezes flertam aí com 0,5, 0,6 de PVPA, e aí que começa a ficar legal. Tu carregar um banco que tem um PVPA muito baixo assim, né? Os resultados podem melhorar e tu vai carregar um ativo que pode te dar aí uma taxa interna de retorno de 30% ao ano, 40% ao ano. Então, o que aconteceu aqui com o balanço do Banco do Brasil? Eu vou bem direto ao ponto aqui, não quero fazer análise do balanço como um todo, mas só ver os resultados como que foram, né? Então, a gente vê aqui o desempenho do segundo trimestre de 2025, o lucro líquido ajustado veio na faixa de 3,7 bilhões, muito mais baixo do que aquela faixa de lucro trimestral que o Banco do Brasil estava tendo um ano atrás, no mesmo período, segundo trimestre de 24, de 9,5 bilhões. Então ele veio um terço do que ele costumava lucrar no ano passado. Tá? E isso se deve muito ao aumento da inadimplência no setor agro, que o Banco do Brasil, o agro é o principal setor que o Banco do Brasil empresta, né? O Banco do Brasil tem uma preferência até dada pelo governo para fazer os empréstimos do agro brasileiro. O agro a gente teve muito problema de safra, muitos pequenos players do setor agro quebrando também, aconteceu isso. E aí teve um aumento da inadimplência, o pessoal não pagando os empréstimos aí. Então a gente vê aqui que a inadimplência, que era na faixa de 3%, essa inadimplência de mais de 90 dias aqui, no segundo trimestre de 24, que ela passou essa faixa de 3%, então bateu 4,21, provavelmente é o número mais alto da série recente histórica do Banco do Brasil, não passava desse 3%, e aí passou, o mercado viu que o resultado ia vir ruim, né? O banco tem que jogar esse aumento de inadimplência como prejuízo, né? E aí por isso que o lucro veio muito mais baixo. E o ROI também baixou muito, né? Obviamente, como o lucro baixou, automaticamente o ROI baixa. E a gente vê aqui que o retorno sobre o patrimônio líquido, que informado pelo banco, saiu lá da faixa de 21,6%, que era muito bom, né? É um ROI assim absurdamente alto para banco, não tem nenhum banco no mundo que tem esse nível de ROI, só Itaú, talvez. E caiu aqui para a faixa de 8,4% com esse lucro trimestral aqui. Tá? É um ROI que calcula só esse lucro trimestral aqui. Como se fosse multiplicar por 4 esse lucro trimestral para ver quanto que seria essa lucratividade anual e calcular esse ROI. Tá? É um ROI baixo, mas não é nada, não é um cenário catastrófico, não é prejuízo. O banco continua dando lucro ainda. E a gente sabe que o Banco do Brasil tem um posicionamento de mercado muito forte. Tem áreas dentro do Banco do Brasil que são muito boas também. A área de gestão de recursos é a maior asset do Brasil. Né? O Banco do Brasil tem a melhor avaliação em diversas áreas do setor financeiro, como por exemplo, a avaliação nos aplicativos de banco do Banco do Brasil é o melhor que tem, por exemplo. E tem gente que recebe salários, os funcionários públicos que nunca vão sair do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil ele sempre vai ter essa reserva de mercado. Banco não pode quebrar, bancão não pode quebrar, né, para não dar um problema sistêmico na economia. Então vai continuar e isso vai ser acertado, né? A gente sabe que o Banco do Brasil tem essas oscilações e depois mudam os gestores do topo, né, que podem ser trocados,
mudam, as coisas melhoram, esse ROI provavelmente vai voltar. Talvez não vai voltar a ser 21% no futuro tão próximo, mas a tendência é que ele volte aí para 10, 15%, tá? O guidance da empresa está dando lucro de 21 a 25 bilhões para esse ano, é o que o banco está planejando fazer. Então agora começa a ficar legal, porque o PVPA, o preço valor patrimonial por ação do Banco do Brasil, está muito baixo. Eu vou abrir aqui o Status Invest, que é a ferramenta que eu gosto para olhar histórico de múltiplos. A gente pode olhar não só o múltiplo atual, quanto que ele está. A gente vê aqui atual preço valor patrimonial do Banco do Brasil está em 0,63, né? É muito abaixo do 1 ali, que é o justo, né, de banco. E aí a gente tem um histórico aqui desde 2010, 11, na verdade, 2011, a variação do preço valor patrimonial do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é isso, ele sempre vai continuar, ele sempre vai ter essa reserva de mercado grande e vai ser sempre lucrativo, só que em alguns momentos ele vai ser mais lucrativo e outros menos, e o humor do mercado vai oscilar de cima para baixo. Então, em alguns momentos o mercado vai estar sobrecomprado em Banco do Brasil, e em outros momentos vai estar totalmente vendido aqui com medo. E é nesses momentos aqui que o preço valor patrimonial toca 0,6, é que são os momentos para compra na minha visão de Banco do Brasil. Houve aqui 3 momentos, né? Aqui dá para considerar como um momento só, porque o banco ficou barato por 2 anos seguidos, em 2021 e 2022, e outro momento em 2020 e 2015, tá? Então a gente pode olhar como é que foi o histórico de preços, né, para quem comprou a ação do Banco do Brasil aqui quando o PVPA bateu nessas faixas, e como que foi, se eles fizeram um bom negócio ou não, né? 2015, então, e 2021 e 2022. Aí a gente vai lá no Fundamentos, vamos olhar o histórico de preços aqui. Então, vamos ver primeiro 2015. Aqui entrou em 2015, pegou aqui nessa faixa aqui, pegou exatamente a ação aqui, ó, nesse vale aqui, né? E aí fez um ótimo negócio, esperou por 5 anos, né? Fez um excelente negócio. Então, ó, saiu aqui de 5 para 15, 16 reais, mais os dividendos, né? Então, foi um excelente negócio aí, multiplicou por 2, 3 vezes a ação nesse período aqui. E quem comprou em 21, 22, comprou nesse vale aqui, né, nessa outra vale, depois de a ação estar aqui sobrecomprada, comprou aqui e segurou por 2, 3 anos também, fez um excelente negócio. Agora a gente vê essa queda aqui, né? Então a ação estava um valor mais justo ali em cima, e agora ela voltou a ficar barata. Tá, então é agora quando tá todo mundo recomendando, esses caras de casa de research estão falando aí para vender, porque o ROI caiu para 8%, o banco tá ruim, a presidência é ruim, mas cara, é agora que é a hora boa de Banco do Brasil, cara. Agora que é a hora boa. Nesse vale aqui, provavelmente se tu segurar por 2, 3 anos, tu vai fazer um bom negócio. É muito provável. Não é garantia de resultado, né? Mas tem que acreditar. A história tem mostrado isso, né? Então tem que segurar, não pode panicar. Talvez até caia um pouco mais, porque o PVPA está em 0,63, pode cair um pouco mais e bater 0,60, por exemplo, 0,58, como bateu aqui, né? Tem alguns ruídos aí de lei Magnitsky, essas coisas aí que estão rolando aí, que pode dar uma turbulência maior no mercado. Então talvez a ação que está agora nessa faixa de... Agora a ação está batendo R$19. Vamos ver quanto foi a última cotação aqui, R$19,86. Talvez pode ir para 18, pode, mas eu já acho que é uma área boa para entrar se tu tiver um horizonte de 3 anos, por exemplo, 2, 3 anos, né? Eu acho que é muito provável que vai fazer um bom negócio se entrar agora, tá? E é justamente nessas horas de medo que o Warren Buffett falava, né? Quando todo mundo tá com medo é hora de entrar, quando tá todo mundo ganancioso e acreditando que vai continuar subindo, que é hora de sair, né? Então, essa é a essência do Value Investing, então é assim que eu monto a minha carteira, é assim que eu recomendo investimentos para os nossos clientes, beleza? Então é isso, pessoal, peço aí para quem está curtindo os vídeos só dar um like e se inscrever no canal. Vou deixar na descrição o link para nossa carteira de fundos, para quem gosta de investir via fundos. Carteira Melhores Fundos, tem dado 200% do CDI nos últimos 5 anos. E tem lá uma recomendação de diversificação para o investidor que já tem bastante capital, tanto no Brasil quanto no exterior, nos melhores gestores. E também deixar na descrição o link para as mentorias, para quem tiver interesse em que eu analise a carteira, ajude a montar uma carteira, ou até a gestão do teu capital, a gente pode fazer, ou indicação para estudos, né? A mentoria eu monto de acordo com as necessidades do cliente. É só me chamar no WhatsApp, vou deixar um link para clicar ali e me chamar no WhatsApp. É só clicar ali e a gente conversa.
Beleza? Abraço, tamo junto.